ES News Especial. Oferecimento Restaurante Valentina. Agora, no ES News Especial. A explosão aconteceu por volta da 1 da tarde na Casa de Máquinas. Depois do incidente, as operações da plataforma foram interrompidas. A produção da unidade era de cerca de 2,2 milhões de metros cúbicos de gás natural e 350 metros cúbicos de óleo diariamente. Segundo nota da Petrobras, 3 trabalhadores morreram, 10 ficaram feridos e 6 estão desaparecidos. As vítimas foram levadas para hospitais da capital. A falta de informação preocupa parentes e amigos de trabalhadores. Estamos esperando, que eles falaram que estão conduzindo para cá o pessoal que está chegando. E a gente está sem informação nenhuma, né? A ANP, Agência Nacional de Petróleo, informou hoje que vai encaminhar 2 equipes para acompanhar os levantamentos sobre as causas da explosão. Uma equipe vai para o Rio de Janeiro, para o escritório de crise da Petrobras. A outra equipe vai para a plataforma em alto mar. Já a Capitania dos Portos do Espírito Santo vai abrir inquérito para investigar o caso. Inquérito este que deve ficar pronto no prazo de 90 dias. O ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, lamentou a tragédia. Nós temos algumas informações preliminares. A diretora de abastecimento e gás já se deslocou até o local. Nós estamos esperando um relatório pormenorizado do ocorrido. Não temos, mas eu quero aqui, desde já, em nome do governo federal, prestar minhas condolências às vítimas, aos familiares das vítimas. Em nota, a BW Offshore, empresa dona do navio, confirmou que a unidade é operada pela empresa para a Petrobras. Durante o dia, parentes e amigos ainda buscavam informações nos hospitais para onde foram levadas as vítimas. Alexandre saiu do Rio de madrugada para visitar o cunhado. No momento da explosão, Diego estava no elevador e fraturou a perna direita e o tornozelo esquerdo. Teve um pânico, ele tá até agora em trauma. Tá até agora lá, tá nervoso lá, chorando a beça que não sabe nem se volta mais. Wesley conhecia um dos mortos no acidente e ficou aliviado quando soube que 2 amigos mais próximos sobreviveram. Um saiu ileso, o outro que está no hospital, ferimentos leves, 3 pontos na cabeça, machucou a coluna pelo impacto. 12 vítimas foram levadas para este hospital na Grande Vitória. 6 já receberam alta, mas não quiseram gravar entrevista. Entre os feridos encaminhados para unidade de terapia intensiva, 3 estão em estado grave e não têm previsão de alta. 2 são brasileiros. Um sofreu várias fraturas e o outro teve 43% do corpo queimado. O caso que inspira mais cuidados é o de um filipino que está em coma induzido. Ele sofreu queimaduras no rosto e nas vias respiratórias. O representante da BW Offshore, empresa proprietária do navio e que o administrava para a Petrobras, disse que técnicos e a Brigada de Segurança avaliam os danos na embarcação para recomeçar as buscas pelos desaparecidos. Pessoas que conhecem muito bem a unidade, que são especialistas no trabalho deles e que são o melhor apoio para as labores de resgate. A Agência Nacional do Petróleo abriu nesta quinta-feira um processo administrativo contra a Petrobras para apurar as causas do acidente. Uma equipe do IBAMA foi até a plataforma para saber se houve vazamento de óleo. A Capitania dos Portos também vai investigar o caso. A nossa entrevista especial essa semana é com o secretário de Estado da Educação, Haroldo Correia Rocha. Ele está aqui para conversar com a gente a respeito das suas atividades à frente dessa secretaria. Ele que está retornando, né, secretário, a educação. Mas tem uma vida pública, assim, uma carreira recheada de coisas que ele vai contar para a gente um pouco dessas coisas aqui. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, Giovanni. Eu ia perguntar muito trabalho, porque isso aí não precisa nem perguntar, que o secretário de Educação não para, né? A secretaria, sem dúvida nenhuma, é muito importante dentro do governo. O governador Paulo Artung disse que é um governo dentro do governo, né? E o desafio é grande porque o governador decidiu, desde a campanha, falou isso, né, para o cidadão capixaba, que educação é a prioridade número 1 do governo
a educação básica, né, que é onde a gente trabalha, e porque a boa formação do cidadão é importante para a vida pessoal dele e é importante para o desenvolvimento do Estado. Bom, a sua carreira começou no serviço público muito cedo. Nesse primeiro bloco, eu gostaria de explorar um pouquinho um outro lado que é muito pessoal. A gente tem conversado aqui com os últimos entrevistados, os mais recentes foram o Guerino Balestrace, que é da Ciência e Tecnologia, e o José Eugênio Vieira, que é o superintendente do Sebrae. Eu perguntei para eles o que você está lendo, e aí a gente acabou conversando um pouquinho sobre esse mundo maravilhoso que é da leitura, né? O secretário de Educação está lendo o que ultimamente? Olha, minha formação é de economista, então naturalmente, né, a leitura diária do jornal e tal passa também por economia, mas o meu foco já há muito tempo, né, eu sou professor da Universidade Federal do Espírito Santo, mas passei na CEDU de 2007 a 2010 e nesse retorno, ou como diz o governador, esse novo início, e eu mesmo os 4 anos que fiquei, Giovanni, né, de 2011 a 2014, né, eu costumava brincar dizendo que eu saí da educação, a educação não saiu de mim. Então eu sempre mantive uma leitura, né, no campo educacional. E agora eu estou comprando mais livros, né? Estou lendo um livro muito interessante, comecei nesse final de semana, chama-se As Crianças Mais Inteligentes do Mundo. É uma jornalista, uma colega sua americana, que acompanhou 3 jovens americanos que foram estudar, um na Coreia do Sul, outro na Finlândia e outro no Japão. São 3 países que, nos últimos tempos, conseguiram ter uma melhora significativa na educação. Então, o tema é esse, né? E é o desafio que nós temos, né? O Brasil, ainda que atrasadamente, né, o Brasil só conseguiu universalizar o ensino fundamental 100 anos depois dos americanos. E nós conseguimos fazer isso, mas nós estamos perdendo a batalha da qualidade, né? Isso é o que mais te incomoda? Com certeza. Olha, para quem, né, você pensar o sistema público, seja no ensino fundamental, seja no ensino médio, sobretudo, que é a base, né, do cidadão, ali que o cidadão, né, ganha um conhecimento para seguir a vida depois no mercado de trabalho, né, seguir, como você falou, lendo, né, e então é muito importante essa fase, né, da educação. E quando a gente pega no Brasil a fase da alfabetização, que são crianças de 6, 7, 8 anos, nesses 3 anos o Brasil tem um compromisso de alfabetizar todos plenamente. Quer dizer, e nós não estamos conseguindo fazer isso. 30% das crianças, em alguns estados até maior percentual, passam pela escola e saem chamados de analfabetos funcionais. Quer dizer, consegue escrever o nome com dificuldade, ler com dificuldade. Então isso para nós é uma vergonha, né? Para quem trabalha no sistema educacional, para o professor. No ensino médio, aqui do Espírito Santo, 30% dos alunos que começam não terminam, ou porque abandonam, ou porque ficam reprovados, né? Isso para a escola, para o sistema público, é uma derrota. E nós temos que nos indignar com isso, trabalhar muito, tem que trabalhar muito, Giovanni, para mudar essa situação. Atingir esses objetivos é preciso envolver mais do que a estrutura da educação, que já é grande, é do tamanho da rede e do número de alunos existentes, digamos assim, ou do tamanho equivalente para atender. Mas para atingir esses objetivos de melhorar a qualidade e tudo mais, é preciso envolver a sociedade também? Giovanni, eu estudei numa época, né, eu sou de Castelo, estudei sempre em escola pública, lá na minha terra, né? O Colégio João Bleone eu estudei, o Grupo Escolar Nestor Gomes estão lá ainda, escolas públicas. Mas nós tínhamos uma qualidade elevada, né? Eu saí de lá, vim para cá, fiz o vestibular e passei logo na primeira, né? E não era tão fácil passar em economia quando eu passei, porque a escola pública tinha um padrão de qualidade bom, né? E hoje nós não estamos conseguindo fazer isso. A explicação é porque a escola, né, expandiu muito, né, se multiplicou para poder incluir todos, para poder atender todos, se multiplicou. Todo sistema que cresce muito aceleradamente, ele perde um pouco de qualidade. Mas eu acho que agora é o trabalho de recompor.
o sistema para ele poder gerar altos níveis de aprendizagem. Tem uma questão que é interno da escola, né? Diz respeito à gestão da escola. Tem que ter uma boa gestão, né? Tudo bem organizado para promover a aprendizagem dos alunos. Precisa ter bons professores de alta formação, de boa qualidade, né? Eu gosto muito de uma frase que diz o seguinte: não existe qualidade de aprendizagem maior do que a qualidade dos professores, né? É uma correlação forte nisso. Então, a qualidade do professor, o professor estando estimulado, né, dedicado a essa causa de educar os mais jovens, é fundamental. Mas, eu tenho que dizer também, a gente insiste nisso, às vezes a gente vê a sociedade meio que confundindo educação com escola, né? Ou uma extensão da casa. Essa é uma visão muito simplista, né? Educação de um cidadão, formar um cidadão é muito mais que escola, né? Por isso eu perguntei, a sociedade precisaria ser mais comprometida? Eu não tenho a menor dúvida disso, não tenho a menor dúvida disso. E a gente não pensa em coisas que as pessoas não possam fazer, né? É um pouco assim a responsabilidade de pai e mãe, né? Porque se você pensar bem, uma criança, né? Ontem eu estava vendo no Fantástico, né? Tem um programa com as criancinhas, né? E as criancinhas falando as primeiras palavras, né? Papai e mamãe, aprende em casa, né? Isso é a língua que eles estão aprendendo. E dava lá uma criança com 1 ano e meio, 2 anos, tem um vocabulário com 300 palavras, tudo aprendido em casa, né? Já tem a creche aí nessa fase que ajuda, complementa, é fundamental. Mas a casa, o afeto de casa e o ensinamento da família, não só da língua, né, mas os primeiros números, a matemática, começa em casa. E uma coisa muito importante que a escola não pode substituir a família nos valores, né? O respeito ao próximo, né? A tolerância, né? A boa relação entre as pessoas. Isso está mais no campo dos valores. E isso é genuinamente família, né? Então, assim, tem um desafio que é dentro da escola, dentro do sistema educativo, e nós temos que trabalhar muito para fazer a nossa parte, né? O governo investindo mais, sim, as diretoras de escola organizando melhor as escolas, cada professor na sua disciplina ali, com dedicação, olhando para as crianças, para os adolescentes, para os jovens, enxergando a diferença que há entre um e outro, né? Um tem um talento para uma coisa, outro tem talento para outra. O professor precisa trabalhar com essa diversidade toda, porque a escola pública é isso, né? Nós temos alunos de todos os níveis de renda, de origens sociais diferentes, então aí tem um grande desafio. Mas se as famílias cuidarem melhor da educação de seus filhos, ajudarem a escola, eu acho que aí a gente pode dar um salto qualitativo num prazo curto. Secretário, agora, como é que está o projeto Escola Viva? Vou fazer o seguinte, eu vou deixar o senhor pensar um pouquinho, tomar um café, e eu volto a essa pergunta no próximo bloco, ok? Tá bom. Estou conversando com o secretário de Estado da Educação, Haroldo Correia Rocha. Muito bem, voltamos. Eu estou conversando com o secretário de Estado da Educação, Haroldo Correia Rocha. Deixei uma pergunta no ar no bloco anterior, que é a Escola Viva, né? O governador esteve aqui na campanha, conversamos com ele depois, e ele sempre fala muito desse projeto. Como é que vocês estão se estruturando para isso? O que é a Escola Viva? Giovanni, assim, nós tivemos, o governador teve 8 anos de mandato, né, no primeiro ciclo, retorna agora, e acho que nós amadurecemos muito a ideia de que a educação é a questão central para o desenvolvimento do nosso país, né? Então, por isso que a educação é a prioridade. E eu, nesse retorno à SEDU, quando eu olho lá, né, para os 4 anos que passei, eu encontro muitos avanços. A gente teve uma série de coisas muito importantes que foram feitas, né, na valorização do professor, né, na melhoria dos prédios escolares, né, que mesmo a jornalista me falava, foi numa escola aqui em Itaparica, que é muito bacana. Enfim, a gente evoluiu muito, mas assim, nós não conseguimos, mesmo com todos esses avanços, mexer numa coisa que é essencial, né? Te dar um exemplo, no caso do ensino médio,
o MEC avalia de 2 em 2 anos, né? Tem a prova Brasil e tem o fluxo, ou seja, o comportamento dos alunos, quem aprova, quem reprova. Então, isso gera um índice chamado IDEB, que é bastante conhecido. Sim. O Espírito Santo teve um IDEB de 3,4 em 2009, ainda na minha época. Em 2011, teve uma ligeira regressão para 3,3, e em 2013 voltou a 3,4. Né? Então, assim, tem 6 anos, 3 avaliações, que a aprendizagem no ensino médio do Espírito Santo, na escola pública, está estagnada. Né? Não dá para se conformar com isso. Então, o desafio que nós temos que enfrentar está aí, né? Como reorganizar a escola, né? Para que ela possa ser uma ferramenta eficaz de promoção da aprendizagem. Porque é assim que é hoje, né? O jovem hoje tem acesso à informação infinita, né? Você pensa na internet, quer dizer, o jovem tem acesso à internet, tem acesso a todo tipo de informação. Mas o problema é que a internet tem muita coisa, tem muita informação ruim, né? Então tem que escolher ali dentro. O jovem bem orientado e direcionado. Exatamente, que é o papel da escola, né? Usar essas ferramentas todas para bem orientar. O programa principal que nós vamos desenvolver na rede estadual no ensino médio é o que você falou, que o governador recitou aqui, a Escola Viva, né? Escola Viva, o nome já diz um pouco, né? Uma escola, né, viva, dinâmica, atrativa, né? Para que o jovem possa gostar de ficar nela. Porque nós reconhecemos, né? Quem trabalha no sistema público reconhece isso. A escola de hoje, que nós trouxemos lá do passado, não atende a juventude, né? A juventude hoje exige flexibilidade, muita dinâmica. Então, a Escola Viva é um outro desenho de escola, né? Eu tenho chamado a atenção das pessoas pelo seguinte: a Escola Viva não vai ser uma escola que tenha contraturno, né? Que o aluno estuda de manhã. Não é apenas uma escola em tempo integral. Ela tem todo um conceito. Não, ela é em tempo integral, mas tempo integral. Mas não apenas esticar o horário, né? Exatamente, tempo integral, desde 82, lá nos CIEPs do Brizola, nós temos 32 anos de experiência de escola em tempo integral. Isso é consenso na sociedade, todo mundo entende que isso é importante, né? Às vezes, muitos falam assim, para tirar o menino da rua, né? Sabe? Se for só para tirar o menino da rua, é pouco, né? É claro que se você cria uma oportunidade do jovem estar na escola, ele fica menos tempo na rua, ele corre menos risco. Mas a escola não pode se conformar com isso, só com isso. A escola tem que promover a aprendizagem, né? E o que nós vamos experimentar aqui com a Escola Viva, com o apoio do Instituto de Corresponsabilidade pela Educação, um instituto, né, que atua em 6 estados, já com experiência comprovada, é uma escola que os meninos vão entrar de manhã, 7h30 da manhã, e vão sair às 5 da tarde. E um detalhe muito importante, os professores deles também vão entrar às 7h30 da manhã e vão sair às 5 da tarde, né? Muitas experiências feitas não tem o professor também em tempo integral. Dedicação exclusiva a essa escola. O professor também com dedicação exclusiva, isso é uma novidade do Espírito Santo ou tem um... É do modelo ICE, né? O modelo, é do modelo. O modelo recomenda que seja assim? É sim. Sabe por quê? Isso é muito importante, né? Porque esses professores vão ser professor desses meninos no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano. Então, os professores vão conhecer os alunos vão conhecer os professores. E o professor de física não vai ser só professor de física, porque vão ter várias outras coisas nessa escola, e aí uma questão curricular. É um currículo orgânico, né? Não é a escola que você tem hoje de manhã e contraturno, algumas atividades à tarde. Reforço escolar, essas coisas. Não, é tudo organizado, é tudo planejadinho, entendeu? O menino tem atividade o tempo inteiro, assistido por professor, cada aluno tem um tutor, né? Eles têm aula, tem uma disciplina que chama Projeto de Vida, o menino constrói, né, o seu projeto de vida e vai amadurecendo. Vai pensar no futuro, né? Dele. E quando você fala em projeto de vida, Giovanni, nós estamos falando do jovem olhando para frente, né? Eu que lido, né, andei muito pelas escolas, tinha contato com eles, quantas vezes os meninos diziam, não sei, sabe? Quer nem saber, né? Não, às vezes ele não consegue enxergar, porque o mundo hoje é muito complexo, né? Quando eu fiz faculdade, eu tinha 5 opções, medicina, administração, direito, economia e engenharia civil. Hoje tem mais de 100 opções. Quer dizer, como é que um jovem de
16, 17 anos vai escolher sua profissão. Ele precisa de um apoio em casa, né? E precisa de um apoio da escola. Então, essa escola, no currículo dela, projeto de vida é uma coisa essencial. Outra coisa, tem disciplinas também optativas, porque tem que ter lá física, matemática, as coisas que são obrigatórias do currículo mínimo, mas tem o jovem, um exemplo que o ICE nos trouxe, né? Tem um conjunto de jovens que podem se interessar muito pelo cinema, né? Entendi. Então vamos fazer, é tão fácil filmar hoje, fazer de acordo com... Não é o cinema profissional, mas é produção de imagem digital usando ferramentas para registrar, né? Podemos falar, agora nós estamos enfrentando esse problema da água, né? Sabe? Olha que trabalho que dá para fazer com imagem. Quer dizer, viva, né? Sobre os rios secos, trazer isso para dentro da escola. E aí vai aprender física, vai aprender geografia, vai aprender biologia. Né? E vai gostar de aprender, que eu acho que também é o mais importante. Então a escola é isso, né? Exatamente, fazer com que o jovem trabalhe com a temática do mundo e aprenda as teorias, né? A ciência, a história, a partir dessa realidade que ele vive. Então a escola viva é isso. É uma escola flexível, né? É uma escola mobilizada o tempo inteiro. Não tem a sala de aula convencional, um detalhe, né? Não tem aquela sala de aula convencional, né? Em que os alunos ficam ali, vem um professor, sai, entra, vem outro, sai. Não, os alunos é que vão andar. Os professores é que ficam fixos na sala de aula. Toda a sala vai ser temática. Sala de física, ela vai ter uma decoração, um conjunto de coisas relativo à física. Começam a funcionar essas escolas a partir de quando? Olha, nós estamos agora, nós decidimos isso ainda lá no mês de novembro, trabalhar com ICE, demos lá os primeiros passos, ainda no período de transição. Agora no mês de janeiro já veio uma equipe deles aqui, já avaliamos 28 escolas, as instalações físicas, porque nós não vamos colocar a escola viva em qualquer prédio, são os melhores prédios, os prédios mais equipados, com mais ambientes, né? E já fizemos toda uma discussão sobre o modelo pedagógico, né? Agora nos próximos dias, nós estamos elaborando legislação, porque vai uma lei para a Assembleia, criando o programa, e nós queremos no segundo semestre, quando retornarmos das férias, começarmos com 3 escolas. E o ano que vem vamos entrar com mais escolas. E no outro ano, a ideia, Giovanni, é que seja um programa de Estado e não de governo. Que gradativamente a gente vai colocando cada vez mais escolas. Não é para esse período de 4 anos, governo Tung, Haroldo na educação. Sabe, aplicar uma metodologia bem aplicada para que a gente possa ir multiplicando as escolas com essa metodologia, para assim dar o melhor para a nossa juventude, aí, que o ensino médio são jovens de 15 a 17 anos, né? Que daí a pouquinho já estão no mercado de trabalho. É para dar a eles o melhor, que é o projeto da Escola Viva. Secretário, foi uma honra recebê-lo aqui. É sempre uma honra falar de educação e começar uma entrevista ouvindo o que as pessoas, ou procurando saber o que as pessoas andam lendo. Isso é interessante, que acaba estimulando essa prática tão rica que é a leitura. Foi uma honra tê-lo aqui. Eu agradeço a oportunidade. Sempre que você convidar, nós vamos voltar novamente para debater a educação, né? Acho que educação não é só coisa, como eu disse, de escola, é um tema de interesse da sociedade toda, sobretudo dos pais com seus filhos. Muito bem, muito obrigado mais uma vez. Eu conversei hoje com o secretário de Estado, Haroldo Correia Rocha. Semana que vem a gente tem outra entrevista especial para você. Mocidade Unida da Glória é a grande campeã do Carnaval de Vitória 2015. A tradicional escola, que levou o tema Sonhos para o Sambão, comemorou o resultado mais uma vez. A apuração, sempre num clima de tensão e expectativa, foi no Clube Álvares Cabral, que reuniu centenas de pessoas. No fim, Mug campeã. Jucutuquara ficou em segundo e Boa Vista em terceiro lugar. A Pega no Samba volta para o grupo especial em 2016. ES News Especial. Oferecimento Restaurante Valentina. E chegou o grande dia, o Carnaval está aí. Vitória tem uma programação especial para quem for comemorar. Na Praça 8, no centro, acontecem os tradicionais blocos de rua, com muitas marchinhas e diversão.
Todos os dias com atrações diferenciadas a partir das 8 horas da noite. Dia 14, a abertura fica por conta da banda Vix. Dia 15 é a vez da banda Fanfarra, 16, Guardiões do Corso e para finalizar, no dia 17, Ronaldo Rosman. Está em cartaz no Cinesystem a romântica trilogia do livro 50 Tons de Cinza, que se transformou em filme. O longa conta um romance bem diferente vivido por um casal de jovens adultos. Anastácia é uma recatada estudante de literatura e certo dia conhece Christian, um poderoso empresário. Anastácia e Christian começam a viver uma paixão avassaladora e os dois desfrutam de momentos íntimos inesquecíveis. Já o filme Sniper Americano conta a real história de Chris Killer. Durante 10 anos, Chris foi um atirador das Forças Armadas Americanas. O filme mostra as emoções e os dramas que o atirador vivenciou em sua carreira.